Contratos de gaveta. Novos, velhos problemas. Exatamente. Sempre tem algo para discutir sobre contratos de gaveta. Essa live está sensacional, uma aula belíssima que eu pude conversar bastante com a minha audiência e eu quero que você interaja nos comentários também. Antes de você assistir ela, dá um like aí para ela circular e se você não está inscrito, se inscreve no meu canal do YouTube para a gente poder produzir muito mais conteúdo para você. Bora estudar? Tema de hoje, sinto saudades da aula assim sozinha, né? Eu gosto muito de trazer convidados. Amanhã tem convidado, quinta tem convidado, mas também gosto da aula sozinho, né? E eu percebi que algumas pessoas me pediram de novo de contrato de gaveta. Aliás, contrato de gaveta, sempre procure a minha aluna e amiga Elaine Portela, que manja muito de contrato de gaveta, né? E tá aqui na live, inclusive. E eu falo também de contrato de gavetas, eu gosto do tema. E eu fiz uma aula de contrato de gavetas agora na semana do Direito Imobiliário Extrajudicial, que foi assim daquelas aulas super, né, dedicadas à noite. E teve gente que não assistiu. Acho que ela teve 6.000 visualizações e saiu da rede. Porque ela vai para os alunos depois, né? Ela fica só disponível aos alunos. Então hoje no café eu vou pontuar algumas coisas sobre contrato de gaveta. Por quê? Porque a nossa audiência de manhã tem muitos advogados que trabalham com direito imobiliário e se veem em situações delicadas quando estão com contrato de gaveta. Você não sabe o que tá o frio aqui, né? Você não tem noção, né? Eu vou te mostrar. Não, só para você saber onde é que você tá agora. Interessa onde é que você tá agora. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha ali. A arvorezinha, coitada, tá pedindo um cachecol. Apavorada que ela tá. Olha lá, olha o vento soprando lá em cima. É isso aí. Você acha que é fácil, né? Um friozinho gostoso, chocolate quente. Coisa boa, vou pra serra pegar um frio. Então vem aqui, passam 6 meses pra te ver. 6 meses, não tem como abrir a janela. Ok. Muitos advogados trabalham com contratos de gaveta e nem sabem. Por quê? Porque às vezes o contrato de gaveta ele tem uma chave que passa a impressão de que ele é uma coisa só. As pessoas falam, o contrato de gaveta é o contrato de um imóvel da Caixa, né? Pronto, então o cara comprou o imóvel na Caixa, não pode vender, então ele fez um contrato de gaveta. É claro que esse é um contrato de gaveta. É um contrato de gaveta clássico, histórico, que sempre ocorreu. A pessoa compra, financia, por algum motivo ele quer vender e quem quer comprar não tem como ter uma linha de crédito. Então ele faz um contrato entre eles, tá? Mas contrato de gaveta pode ser também, no mundo atual, diversas coisas. Pode ser um contrato de compra e venda de um imóvel que está regular, normal, só que nós não escrituramos ele, nós guardamos ele em casa. Normal. Então, o contrato de gaveta é todo aquele contrato que não está público. Ontem alguém perguntou se eu tinha feito preenchimento labial. Não, eu mordi o lábio. Uma mordida assim, terrível. Eu tô aqui, ó, machucado. Alguém me falou, professor, fez preenchimento labial. Não cheguei nesse ponto ainda, tá? Foi mordida mesmo, mordida. É terrível. Quem já mordeu? Morder os lábios é a prova de que você tem que cuidar sempre, desconfiar de tudo. Que nem seus dentes lhe poupam. Mas eu confio nos meus dentes ou não confio? Confio. Me morderam, né? Aqui tá um pedaço. O cara outro perguntou assim, o senhor fez preenchimento labial ou foi picado por um marimbondo? Nem respondi mais. Deixa aí. Fazer a live de lado, como diz no Rio Grande, de soslaio, de lado. Contrato de gaveta é tudo aquilo que tá fora da publicidade. Exatamente, está fora da publicidade. Está em casa. E por que eles surgem? Por relações entre as pessoas que não podem ser oficializadas em algum momento. Existem contratos de gaveta que não se referem apenas a imóveis. Não.
Tem pessoas que têm relacionamentos com contratos em casa. Sim, relacionamentos com contratos de gaveta. Você já pensou nisso? A pessoa guarda em casa, entre elas, um documento que diz que elas têm uma relação familiar entre elas, mas que não querem expor. Tudo bem. A validade desses documentos que estão em casa é que são o grande questionamento. Você vai estar trabalhando, tá advogando, tá atendendo pessoas e ela chega assim, eu tenho um documento assim, vale? A pergunta é essa, vale? Porque para o cartório de imóveis, a gente sabe que muita coisa não tem entrada. Claramente. O cara chega lá com um documento que ele comprou uma herança. Né? Comprou uma herança. Ele vai dizer assim para você. E é um documento assinado por um herdeiro. Aí ele chega no cartório e diz assim, eu posso registrar isso aqui? É claro que não. É óbvio que não. Por quê? Porque há um gargalo específico para registro. Um gargalo específico. Que gargalo é esse? Está lá no 221 da Lei 6.015. O gargalo, títulos que entram no registro. Então certas coisas não entram. Agora a pergunta é, vale esse documento? Aí é outra pergunta. Que pro registrador já não faz mais diferença. Porque para ele não tem o que fazer. Não, para ele não. E talvez pro tabelião também não. Mas pro advogado faz todo sentido. Por quê? Porque agora ele está lidando com um documento que prova alguma coisa. Prova alguma coisa. Ali a Renata colocou, a sessão de direitos é um inferno particular. Exatamente, é um inferno na Terra. Né? Pior que sessão de documentos ser um inferno é sessão de direitos assinados sem firma reconhecida. É o rascunho do inferno. Vai por mim. Rascunho do inferno. Nossa, isso aqui vai ser um inferno, tu olha, né? Porque já é o rascunho do que vem pela frente, né? Então, pro advogado, ele tem uma relação, o documento. Pro registrador tem outra. Pro tabelião tem outra. Pro juiz tem outra. Mas quem resolve os problemas é o advogado. É claro, né? Tonimo passou ali e disse, eu gosto desses problemas. Claro, todo problema é bem-vindo ao advogado. Por quê? Porque ele vai resolver e vai poder cobrar por isso. O problema é a solução. Se não tivesse problema, você ia advogar o quê? Né? Só jurisdição voluntária. Né? Que nem sempre é tão bom. Então é bom ter um probleminha. Né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. É isso aí. A gente tem que saber trabalhar as oportunidades, gente, né? Eu me lembro de um professor na faculdade, ele era um árabe, advogava no Brasil, e teve um incêndio num prédio em Porto Alegre, que era uma loja, assim, muito famosa, e pegou fogo, né? Você sabe que tinha uma época que pegava muito fogo em muito prédio em Porto Alegre, Rio de Janeiro, vários incêndios históricos, assim, porque ninguém cuidava da parte elétrica, ninguém cuidava de nada, né? Então, vira e mexe, tu ligava mais aparelho de ar-condicionado, mais não sei o que, os fios eram aqueles fininhos de 20 anos atrás, começava o troço. Mas teve uma loja, que era um prédio, né? Antigamente existiam, tipo hoje tem a Avan, né? É um prédio, né? Antigamente tinha vários prédios históricos, assim, que tinham lojas, né? Não vou falar os nomes que você não vai nem imaginar, mas vou dizer um nome, vamos ver quem lembra. Mesbla, né? Bom, daí teve uma loja que pegou fogo em Porto Alegre e muita gente morreu. Né? Foi uma tragédia, assim. E esse meu professor, que era advogado, ele foi contratado pela família das vítimas para entrar contra a loja, para exatamente buscar indenização pela morte dos familiares. Então, eu me lembro dele falando em sala de aula que, apesar de toda a dor, ele tinha pego as grandes causas da vida dele ali. Veja só. Então, se você olhar ele, né? Agora o pessoal tá puxando uns nomes de loja ali, cara, vai levantar gente da tumba. Hermes Macedo, olha aí. Se você pegar aquele problema, é um prédio que pegou fogo, uma tragédia. Tudo bem, né?
Mas se você olhar por outra ótica, as famílias precisavam buscar a sua indenização pela morte. E os advogados da época que trabalharam nisso foram eficazes e ganharam grandes honorários. Então, um problema muitas vezes se torna uma solução. Vamos trazer isso para o mundo atual. Uma incorporadora quebra e ela tinha 500 apartamentos em construção no mercado. 500 famílias ficam sem a sua escritura pública, que seria passível de registro. É um problema, as famílias ficaram tristes, tudo bem. Agora, a demanda que surgiu é enorme. Então, enquanto uns estão lamentando, outros estão trabalhando, vendendo lenços, como a gente brinca, para ganhar o seu pão. E a gente tem que enxergar isso com naturalidade. Não adianta ficar junto chorando às vezes, a não ser que você seja uma das pessoas atingidas. E aí terceiriza, não pega. Agora, para muitos, surgiu a oportunidade. E isso você é que tem que mudar o seu olhar. Não adianta ficar sentado lamentando. Coitado daquelas pessoas, né? Realmente não ganharam a escritura, a incorporadora quebrou, né? Nossa, triste. É triste. Mas a essa altura do campeonato já tem gente tentando resgatar alguma coisa. Então, observe que sempre que tem problema, tem oportunidade. O Brasil tem... falta muita coisa no Brasil. Falta muita coisa no Brasil. Mas uma coisa que não falta no Brasil é problema. Nossa, pode ter certeza que não falta problema. Se tem para dar, vender, emprestar, não falta problema. Agora, o quanto o problema impacta a sua vida é o que dá a virada. Então, o prédio pegou fogo, morreu gente, mas entrou o professor Salomão Rezedá ali, a responsabilidade civil é um prato cheio agora para os advogados. Então, um loteamento irregular é um problema, nossa, mas tem casas de luxo lá, é um problema bom. Problema bom. Problema bom, tem problema que é bom, né? Então, a gente tem que olhar aqui. Contratos de gaveta, que é o tema dessa aula, surgem a todo instante. É um problema a ser combatido. Nossa, para um pouquinho. Uma vez eu encontrei um amigo meu médico no hospital. Tucanado trabalhando. Inverno. Quem não sabe o que é inverno, o tio explica depois. É uma época do ano que faz muito frio no sul do país. Aí eu fui no mercado à tardinha, depois que eu trabalhei no cartório. Encontrei ele com a cestinha assim a 1000. E eu disse, como é que tá? Correria, né? Aí ele brincou assim, ainda tem que aguentar essas propagandas para prevenir resfriado. Eu disse, quê? Aí ele disse, claro, propaganda para prevenir resfriado. Aí ele disse, o inverno é a safra de muito médico. Você entendeu o que eu tô falando? O inverno é a safra de muito médico no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque todo mundo tosse, espirra, se gripa, se resfria, pega pneumonia. Onde é que o pessoal vai? Consultar. O que gera? Demanda. Professor, que olhar crítico. Tu acha que o médico tá fazendo o que na vida dele? Ele tá trabalhando para quê? Tá trabalhando. Ele tem que trabalhar. Óbvio. Então é a safra dele. A safra dele. E olhando, tá no período que ele vai ganhar mais trabalhando com doenças respiratórias. A gente sabe. Tanto que no sul do país tem palestras. Doenças do inverno. Palestras. Correm. Você não sabe o que é isso. Salomão Rezedá não sabe o que é isso. Mora na praia. Tá de bermuda essa hora, dentro de casa, tranquilo, já com o ar ligado no 18. Mas aqui tem palestra, claro. Doenças respiratórias.
Então, para nós que trabalhamos no direito, a safra está vinculada ao volume de negócios que ocorre numa região. Ah, uma incorporadora vai fazer um prédio aqui. Que bom! Que bom! Loteamento novo, que bom! Por quê? Porque a regra é que dê tudo certo. A regra é que ela construa, que ela faça os seus contratos de venda na planta e que todas as pessoas ao final conversem com o responsável e peguem a sua escritura e registre. Essa é a regra. Agora, vai ter gente que comprou e não conseguiu pagar, gente que comprou e morreu, os herdeiros estão brigando, gente que comprou e vendeu a gente, a incorporadora pode atrasar a entrega. Cara, nossa, o volume de coisas que surgem é enorme. E você passa em frente àquele espigão e nem pensa nisso, passou reto. Mas aonde tem movimentação, tem possibilidade de problema. Normal. Não é? Não é só flores, né? Então, quando a gente fala que os contratos circulam numa região, numa cidade, são oportunidades e contratos de gaveta existem, é porque está surgindo algum movimento de construção, de loteamento, de... Agora no Covid, né? Quantos inventários surgiram, né? O pessoal falava muito. Não sejamos infantis. Quantos advogados fizeram inventários ali? Muitos. Os que sabiam fazer no extrajudicial, sabiam muito. Aprenderam rápido. Então, surgem situações que levam a oportunidades. E os contratos de gaveta estão sempre presentes nesse meio. Impressionante. Outra questão de contratos de gaveta que vai surgir é porque as pessoas não têm dinheiro para fazer determinados atos. A vovozinha chegou no meu cartório e perguntou: quanto é se eu quiser doar os imóveis para os meus filhos? Bom dia, Bruna. Quero doar os imóveis para os meus filhos. Porque eu não quero que eles briguem, eu não quero que eles, discutam. Então eu quero doar, deixar ajeitado uma partilha em vida. Quanto é? Aí só quando eu falei o tributo, o imposto da doação, a velhinha já assentou assim, nossa, né? Só o imposto, nem dei nada mais para ela. O que ela fez? Um documento particular dizendo que era de cada um. Vai dar problema? Claro, certo que vai dar problema, certo, né? Certo. Mas ela não tinha, ela ia se descapitalizar. E por isso também surgem irregularidades. Por isso. A Bruna fazia tempo que não aparecia aqui, tem muito trabalho, né? Bruna é nossa aluna mentorada. Aqui do Rio Grande, estava em Torres esses dias, né? Lá em Torres. Eu vi uma foto sua. Então, quando surgem movimentos, surgem oportunidades. Então, os contratos de gaveta surgem por relações familiares, por relações tributárias, inúmeras, tudo que é lugar. Por tragédias. Várias coisas surgem. Bom, mas e aí, professor? Tô trabalhando e surgiu para mim no meu serviço um contrato de gaveta. E como eu estava dizendo, pro registrador, muitas vezes não tem utilidade esse contrato. Tu vai olhar, olha, não dá. Aqui não tem entrada. Ah, minha mãe agora morreu e ela dividiu todos os bens. Ela fez tudo certinho. Olha aqui, ó, documento particular de divisão dos bens. Para nós não vai adiantar. Mas pro advogado já é outra história. É isso que eu estava falando há 25 minutos atrás, quando começou essa live. Eu fiz só uma curva, né? Só uma curva. Esse documento vai servir. Bom dia, Carla. Vai servir. Para quê? Servir de prova. Então, os documentos em casa particulares muitas vezes não servem ao registro, não servem ao tabelião, mas servem ao mundo jurídico. A
própria Carla, que entrou ali, que lida com o REURB. Muitas vezes o município vai lá organizar a REURB, acompanhado por advogados, por assistente social, por tudo, e as pessoas estão nas casinhas lá, né, para ver o que é, e cada um tem em casa um documento. Tem até medo de entregar, não entrega. Esse documento talvez não sirva nada, provavelmente não serve nada para o registro de imóveis, porque existe um formalismo maior. Mas serve lá para a REURB. Então a gente nunca pode dizer assim, se não vale nada. E se não vale nada, calma, tem vontade das pessoas no documento. Lembra que a nossa teoria grande no direito é vontade. A vontade de casar, a vontade de fazer testamento, a vontade de vender, a vontade de doar, a vontade de colocar uma cláusula restritiva. Tudo está vinculado à vontade. A vontade sai do espírito, sai lá de dentro. Tanto que tem um capítulo do código que fala o quê? Quando a vontade está viciada, tu pode anular o negócio. O que é vontade viciada? É um erro. Eu errei. A minha vontade não era essa. Eu casei com ela porque ela disse, tô grávida. Então, não, tá grávida, eu vou casar. Casei. Depois ela disse, pegadinha do malandro, eu não tava grávida, mas eu te amo. E aí? Você teria casado se ela não tivesse dito que estava grávida? Teria casado de qualquer jeito? A sua vontade, de alguma forma, ficou alterada por algum outro motivo. Então, as pessoas lidam com vontade. E por isso, quando eu falo que documentos têm vontade, é porque a gente tem que olhar o que está na mão daquele cidadão expressa alguma coisa. É claro que a gente pode pensar que tem documento falso no mercado. Tem. Claro que tem. Muito, né? Muito. E é por isso que o reconhecimento de firma é algo tão importante, né? As pessoas, às vezes, não querem reconhecer firma, acham desnecessário. Só tem no Brasil, né? Aquela bobajada que a gente vê os caras falar. Tem em muito lugar do mundo, gente. Nossa. Quanto mais possibilidade de erro, melhor é reconhecer firma. Pega um documento na mão, que nem a história que eu contei antes, que a vovozinha distribuiu o patrimônio entre os filhos por um documento particular. Leva para o juiz só com a assinatura e leva para o juiz com a firma reconhecida. Tem ou não tem diferença? Tem ou não tem diferença? Pode ser que para o registrador não vá servir. Né? Alguém pediu, mostra a janela agora. Né? Mostra a janela agora. Você tá na praia, tranquilo, né, meu amigo? Aqui, ó. Tá assim o mundo, ó. Aí, ó. Clareou o dia no Rio Grande. Parabéns. Parabéns. Dia de luz, 7 da manhã, é isso aqui que você tem, meu amigo, tá? Não dá nem dá pra perguntar quanto tá, porque eu tô fechado aqui dentro. Se eu abrir... Sabe qual é que é a expressão hoje que se usa nas terras que são sulistas? Assim, o frio está de ranguear Cusco. Quem conhece essa expressão? Bota aí O frio é de ranguear Cusco. Sabe o que é isso? Ranguear Cusco. Se você não sabe, pergunta para um sulista, que ele vai dizer o que é. Né? Ranguear Cusco quer dizer que até o cachorro fica torto. Até o cachorro fica torto. Eu tenho uma bulldog lá na garagem, Bonafide. Né? Ela é feita para neve. Um dia como hoje, ela nem sai de casa. Ela tá dentro da toca, assim, só aquela língua para fora me olhando. Até hoje ela pergunta para Deus por que eu comprei ela, por que não foi um cara em Salvador que não comprou ela? Ela ia morar na praia. Né? Pois é. Né? Deu azar que eu fui lá levar ela, né? Eu fui lá comprar ela. Então é isso aí. Exemplos de contrato de gaveta. Exemplos de contrato de gaveta, professor, que podem surgir na minha vida. Depende de onde você está. Se você está numa região de terreno de marinha, é um tipo de contrato que vai aparecer muito para você.
vinculado a terrenos de marinha. Você está numa região rural, agrícola, forte, vai ter muita negociação de áreas rurais. Principalmente de herdeiros que não fizeram inventário. Principalmente. Por quê? Porque às vezes o inventário não sai. Muitos fazendeiros, quando morrem, deixam grana e terra. E Hilux, né? Não acabam as Hilux, né? Agora, quando a galera vai fazer o inventário e ver o preço do imposto, nós vamos queimar a grana nisso? Não, espera um pouco, né? Espera um pouco. Nem todo mundo faz holding, né, gente? Não. Meus amigos de holding, que me perdoem, mas é verdade. Nem todo mundo faz. Até porque ninguém pensa que vai morrer logo, né? Todo mundo tem aquela... Não, vou viver até os 100. Nossa, a expectativa de vida aumentou. Passa essa bolacha recheada aqui, que eu vou acabar com a minha expectativa de vida. Né? É isso. É isso. Então, quando vê, a morte veio. Ela não avisa, ó, vai ser dia 8, às 14 horas. Não. Só vem o cara com a ceifa e diz, vamos nessa. Então, daí surge imóvel irregular rural? Muito. Por quê? Porque o tributo, às vezes, no inventário é alto. Altíssimo. Que mais que surge de imóvel irregular? O meu secretário que arruma o ar-condicionado da minha casa, ele se divorciou agora. Né? Cara muito atencioso. Daí ele me ligou, fazer uma consultoria, né? E como ele arruma o meu ar-condicionado, ele arruma toda a... Não tem como não atender, porque eu também preciso dele, né? Não, imagina, se um dia me estraga o ar-condicionado no domingo, dá um problema, né? Tá lá 4 graus, eu preciso dele, né? Então, ele me chamou, perguntou, posso tirar uma dúvida? Eu disse, claro! E como tudo está vinculado à necessidade, né? Aí ele disse que está separando, e que tinha imóveis. Azar, galo velho, né? Isso era bom. E aí o problema dos imóveis é que alguns eram herança do pai dele, uns do pai dela. Eles tinham casado, né? Comunhão parcial de bens. Mas eles já tinham vendido uma parte do imóvel, comprado o outro, tinha uma casa junto. E agora eles queriam então resolver. Deu angu, né? Não ficou boa a coisa, que resolveu o casamento. E aí, na cabeça dele e dela, o que eles receberam de herança, então, cada um do seu pai, nem ia entrar nessa discussão do divórcio. Ah, isso aqui é do meu pai, isso aqui é teu. Beleza, normal, né? Meu, com meu parcial. Mas é claro que tinha uma vinculação ali, porque tinha feito uma reforminha num, uma construçãozinha no outro, vendeu um pedaço para botar aqui. E aí ele chegou à conclusão que o melhor, então, era fazer um documento entre eles, que dizia o que ia ficar com cada um, porque o divórcio ia ficar caro. E eu, nesse momento, sou apenas o cliente que arruma um ar-condicionado, né? Então, eu tô ali, né, na butuca, né, dizendo, ó, que é melhor para vocês. Não, senão vamos gastar muito agora. E divórcio gasta. Se você não se divorciou e está pensando, existem 2 tipos de divórcio, com dinheiro e sem dinheiro. É uma diferença brutal. Brutal, meu amigo, brutal. E com dinheiro você já vai ficar com menos dinheiro. Sem dinheiro você quase quebra. Então ela chegaram num acordo. O que rolou aqui entre eles? Um contratão de gaveta, gente. Claro. Clássico do divórcio. Divórcio gera contrato de gaveta. Porque muito divórcio não tem partilha de bens, mas entre eles fazem um contrato particular. Normal. Isso do cara que arruma coisa na casa, né? Sabe que eu tenho um amigo que tem negócio de gás, né? Negócio de gás. O pessoal fala, quem tem cartório tá bem. Acho que quem tá bem é quem tem negócio de gás. Né? É negócio de gás. E aí, claro, tem concorrência nas cidades, né? Sempre tem concorrência na cidade, né? E tinha um cara que não comprava gás desse meu amigo. Não comprava. O cara não comprava gás. Comprava gás desse meu amigo, não comprava. Beleza.
Mas o plantão de gás da cidade, ou seja, aqueles caras que entregam o gás domingo à noite, é muito importante. Ah, tu tá no sul, 7 graus, domingo à noite, acabou o gás do boiler, do Junk, sei lá. O nome que quiser dar aquelas porcarias. Aí o banho é gelado, meu amigo. Nem todo mundo tem um chuveirinho elétrico em casa ali. Aí tu tem que ligar pra alguém que vai trazer o botijão de gás. Ó, o Zanin tá na live, o Zanin sabe, meu vizinho, aqui da frente. Aí tem que ligar pra alguém que vai trazer o botijão de gás. Aí ligaram pro meu amigo. Botijão. Ele era o cara do plantão. Né? E o cara nunca comprou gás dele. Nunca. O que ele fez domingo à noite? Ah, não consigo ir. Deixou o cara no banho gelado, meu amigo. No banho gelado. É isso aí, no banho gelado. Banho gelado. A mulher do cara queria matar ele, né? Imagina. As crianças no outro dia tinham que ir pra escola, tinham jogado bola à tarde, aquele suador, né? As crianças, roupa suja. Casa, banho gelado, 7 graus. Tá delícia, delícia, delícia. E o cara tentando, mas não tem um botijãozinho? Não tem. Não tem. Amanhã de manhã abre. Se tiver muito frio, vou abrir às 9, né? É isso aí. Reciprocidade é tudo, né? Então, quando você fala, ficou conversando com o rapaz do ar-condicionado 1 hora. Mas se me estraga o ar, eu ligo também, né? Na hora. E aí, mano, como é que tá? Seguinte, ó, queimou o ar aqui, tá um frio do cão, me ajuda. Claro, reciprocidade é tudo. Reciprocidade faz parte, né? A gente dá o que tem. Então, a bem da verdade, os contratos de gaveta sempre vão surgir em várias negociações, você vai saber. Tipo, o meu secretário ali do ar-condicionado já tá com um engatilhado. Então, surge a todo instante, gente. Surge a todo instante. Se divorciou, já tá ali. Agora, daqui a algum tempo, ele vai querer vender o imóvel. Ou ela vai querer vender. Ele me disse assim, eu nunca mais preciso falar com ela, né? Nunca mais. Assinei o contrato, nunca mais. Eu disse, relaxa, calma. Não existe nunca mais nessa história. Nunca mais é complicado. Nunca diga nunca. Não, porque eu não preciso mais ver ela, acabou, nós assinamos. Calma. Não fizeram partilha, fizeram um contrato de gaveta. Eu tenho vários casos. O cara se divorciou, não vê mais a mulher, passou 10 anos, aí não tinha feito um inventário lá do pai dele, o regime de bens comunicava, 10 anos depois ele ligando para ex, né? Viu? Ele nem liga, ele manda o advogado ligar para pegar a assinatura dela. Daí ela já tá com um novo marido, que é ciumento. Que o ex tá ligando? Qual é que tá rolando? Já complicou. Então, todos esses contratinhos de gaveta que rolam no mundo, eles geram energia. Voltando agora ao início da live, para quem acordou às 6h37. Energias boas e ruins. Ali a Jane botou, tô com um caso assim. Exato. Né? Tá aí, tá um caso assim. Tudo que eu falo aqui acontece na vida de vocês, que passa por mim todo dia. Todo dia. Todo dia tem uma bronca pro cara resolver. E aí tem gente que diz assim, não, mas uma hora vai acabar, porque os imóveis vão estar tudo regulares. Não tem. Não tem. O cara que arruma meus ar-condicionado divorciou sem partilha de bens, seus documentinhos particular. Agora ele já foi no Beto da Lan House e fez um documento de união estável com a nova namorada dele. E como tá apaixonado, já grudou lá. O amor é eterno, né? Pingaram gotas de perfume no documento, para quando pegasse daquele cheirinho bom. Né? Já viram essa do cheirinho, né? Tu chega no hotel, entra no hotel, abre a porta do quarto, tem um cheirinho assim de lavanda. Nossa, esse hotel é muito bom, né? Tudo programado. Programado. O cheirinho que bota ali gera uma reação no cérebro de bem-estar, né? Coisa boa. Né? Isso aí. Tudo é programado. Né? Já viram essa de pingar perfume no papel, né? Pra dar um cheirinho bom, né? Nossa. Quem é das antigas, né? As cartas de amor, né? A moça botava um batom, mandava a carta de amor. Isso não existe mais.
não existe. Isso é só para quem tem 50, né, meus amigos? Não existe mais isso. Hoje é e-mail, é WhatsApp, pior ainda, né? Com um emojizinho, piscando, né? Quem é das antigas sabe que o mundo mudou, tá? Mudou bastante, né? Isso aí, ó, a Vanessa, olha, ó, eu coloco no escritório cheirinhos, né? Isso aí, cheirinhos. Por quê? Porque cheiros alteram a sua resposta cerebral. Por que as pessoas usam o perfume? Nunca parou para pensar? Porque cada tipo de perfume vai gerar uma reação. Uma vez sentei do lado de uma mulher que ela tinha usado um perfume de coco, mas tinha tomado um banho de perfume de coco. Nossa! Eu fiquei sem comer coco acho que uns 3 anos depois daquela. Nossa, não. E ela falava comigo, ela se mexia, aquela nuvem de perfume de coco vinha até mim e voltava. Assim, uma coisa incrível, né? Imagina os documentos todos cheirando a coco. O cara não aguenta mais ver coco na vida. Porque o cheiro fica muito forte, né? Muito forte. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Clóvis de Barros, ele estava falando sobre felicidade. Achei fantástico, né? Assistam Clóvis de Barros depois no YouTube, né? Falando sobre felicidade. E ele dizia que a felicidade do cara é comer uma pamonha. Eu nem sei o que é pamonha, né? Se alguém souber, me diga para entender que na minha volta não tem o que é pamonha. Eu comi uma pamonha, ele come uma pamonha, que felicidade que dava no cara. Ficou tão feliz que ele pediu a segunda pamonha. A felicidade dele é tanta que ele pediu a terceira. Depois de 10 pamonhas, ele não aguenta mais comer pamonha. Aquilo que era o motivo real da felicidade dele, agora já não é mais. Cansou. Estagnou. Assim também é com o perfume. Assim é com um monte de coisa. Abriu o sol no Rio Grande do Sul. Você está vendo essa face aqui? Que está iluminada? Está vendo? Nesse momento? São 7h26 da manhã. Finalmente o sol tocou na terra. Se fosse a Isaura, que mora em Natal, tá lá essa hora num guarda-sol. Sol de 30 graus, ela e o marido tomando água de coco. Né? A Elaine, né? A galera toda lá de cima. Né? É isso aí. Concluindo meus contratos de gaveta. Sempre vai ter. Sempre. O meu secretário que conserta ar-condicionado acabou de fazer um. A velhinha que eu falei lá da divisão dos bens fez outro. E assim não para de surgir a todo instante. O que a gente vai olhar é que ele nem sempre vai servir ao registro, provavelmente não vai. Não vai servir muitas vezes ao tabelião, não vai, mas vai servir ao advogado como prova. E o advogado que é negociador pode usar o contrato com persuasão até. Dizer, olha, como é que é isso aqui, como é que é aquilo ali, vamos negociar. Para a gente não precisar judicializar, o que a gente pode fazer aqui, um documento juntos? Tem vários tipos de contrato. Alguém botou ali uma frase interessante, o Gilberto. Felicidade é aquele instante que não se quer que acabe. É isso aí que estava na live essa que eu assisti. Felicidade é aquele instante que não quer que se acabe. Não tem como ter felicidade 100% do dia. Tu pode ter grandes momentos de felicidade na tua vida, mas chega um momento que está um pouquinho mais para baixo, outro mais ou menos. Mas a felicidade é aquele momento que tu não quer que acabe. Eu fui fazer um dos eventos que eu fiz esse ano, então você nunca vai saber, né? Porque eu já perdi as contas também. E depois do evento, a moça que organizou me disse assim, ai, professor, tô triste, não foi bom, não sei o que. Eu disse, como não foi bom? Tava cheio, nossa, tava lotado, todo mundo bateu palma, riu, brincou. Não, mas eu tô me sentindo mal, não sei o que. Eu disse pra ela, faz uma semana que acabou o evento, agora a tua dopamina baixou, tá sentindo falta dela. Aí te dá a impressão que foi ruim. Depois de um grande momento bom, baixa, né? Aí a pessoa fica, nossa, foi ruim, né? Tipo ressaca de ano novo. Então, a bem da verdade, nem sempre a gente vai estar com felicidade lá no topo. A gente não quer que acabe aquela festa, aquela salva de palmas, aquelas pessoas, aqueles abraços, mas vai acabar. E no outro dia, tu vai seguir a vida normal. Eu tô hoje no cartório, né? Tô no interior. Isso aí, problema no balcão, é dedo no olho. Não tem. E aí, semana passada eu estava palestrando com gente aplaudindo. A vida é feita de momentos, tá num lado, tá no outro.
Hoje o Inter joga, vai saber se vai perder, né? Aí, meu filho vai ficar triste, né? Eu já disse, não te apaixona pelo futebol. Ah, pai, mas o Inter esse ano tá bom. Faz 15 anos que eu ouço essa história que tá bom. Toda hora, troca o treinador, não adianta. 15 anos. Para finalizar, o que você vai analisar em contratos de gaveta? Vai analisar os elementos que estão ali das pessoas, a coisa em si, o preço, se está quitado ou não. Com base nisso, você agora leu o contrato. Leu o contrato, beleza. Agora o próximo passo qual é? Qual é a estratégia que eu vou adotar? Veja que tudo tem um método, né? Tudo tem um método. E às vezes as faculdades erram por não ensinar a pensar. Elas dão o conteúdo, mas não ensinam você a pensar. E aqui é o grande diferencial. Eu acho que a capacidade de resolver problemas é um diferencial. É um diferencial. Então, eu peguei, vamos imaginar aquele documento da vovozinha, que eu falei mais antes da live, sobre a partilha em vida, um documento particular. Qual é a estratégia agora? Eu sei que todo mundo tem um cacuete de puxar os capião, né? Mas fez 6 meses que ela morreu, coitadinha, né? Não tem nada. Então vamos esperar o usucapião, né? Tá? O pessoal tem essa coisa, né? Parece que o usucapião é uma retroescavadeira que passa por cima de tudo e de todos, né? Nem sempre vai dar certo. Tem muita ação judicial indeferida de usucapião, muito pedido extrajudicial indeferido, né? Tudo vai... Então, estratégias é o que faz a diferença. O modo de pensar faz a diferença. Por isso que às vezes a gente está grudado numa live de alguém que está resolvendo um caso prático, você está entendendo o modo de pensar. E o modo de pensar muda. O meu modo de pensar está vinculado ao modo que o registrador enxerga, né? Mas eu entendo o modo de pensar do advogado, claro. Porque eu vejo ele discutindo como vai resolver o que deu certo. E o que vem depois, pronto. Agora o modo de pensar de um juiz é diferente. De um tabelião é diferente. De um engenheiro é diferente. Cada um vai ter o seu modo de enxergar o mundo. Como dizia um professor meu, a gente enxerga o mundo pelos nossos olhos. Fantástica essa frase. Anote ela que você vai refletir muito sobre ela. O modo que a gente enxerga é de acordo com as nossas crenças, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, com a nossa visão de mundo. Cada um enxerga o problema de uma forma. Então, capacidade de resolver problemas está vinculado à forma que você enxerga o problema. E quanto mais problemas você vê outros resolver, ou ficar sabendo que foram resolvidos, mais você amplia. Amplia. Por isso sair da caixa é bom, né? Por isso sair da caixa, conversar com pessoas diferentes é bom. Ouvir outras pessoas, ouvir a visão delas no mesmo caso. Por isso que antes de falar é bom ouvir. Você fica ouvindo um pouco mais e pensa diferente, né? Fui fazer um podcast semana passada e o cara que eu fiz o podcast é um professor digital, não é do direito. E ele tem visões de mundo bem diferentes, sabe? E às vezes ele falava e eu ficava olhando e eu ficava raciocinando o modo que ele estava enxergando a mesma coisa que eu, que era completamente diferente. E a gente estava gravando, né? Então tu tinha que ficar assim, né? Olhando e pensando. O modo que ele enxergava era um, meu modo era outro. Mas muito interessante o exercício, né? Gustavo colocou, os olhos são os espelhos da alma. Essa é uma frase de Anthony Robbins. Muito genial. Essa frase é bem importante, o Gustavo botou ali. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos representam muito o que está dentro de você. Por isso que em entrevistas de emprego, você pergunta, qual é o livro que você leu esse ano? E a pessoa pode ser que ela coloque os olhos para cima, para a esquerda, ou para cima, para a direita. Uma delas, um dos lados, não vou dizer qual, é resgatar algo. O outro é criar algo. Então
Então a pessoa, quando mente, ela olha para cima um dos lados. Quando ela resgata uma memória, ela olha para cima outro lado. Os olhos são as janelas da alma. Ok? Não é só de direito que vive a vida, né? A gente também tem que viver de outras coisas. E hoje aqui a live foi bem espontânea. Além de falar de contratos de gaveta, falo um pouco de mensagens que tocam o seu coração, porque também tocam o meu, no momento que o sol toca no meu rosto e nós estamos todos unidos e juntos nesta manhã. Vou trabalhar, que o cartório me espera. Fico bem e sei que você está bem. Fica com Deus e um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.